Fala galera, bora falar de mais uma vitória do Galo, vitória por 4-0 sobre o Caracas, uma vitória no jogo muito tranquilo, como era de se imaginar, e importante para o Gabriel Milito fazer testes. Então vamos falar um pouquinho do que foi o jogo e falar um pouquinho também desses testes que o treinador argentino fez hoje na partida do Galo. Bora lá? Então, começando pela escalação, né, o Milito hoje ele poupou alguns jogadores, né, poupou o Saravia, o Paulinho, o Vargas, jogadores que estavam pendurados por conta do cartão amarelo e poderiam com isso desfalcar o Galo nas oitavas de final. Por conta disso eles foram preservados, o Milito fez certo e também aproveitou aí da fragilidade do adversário, da fragilidade do Caracas, né, um dos piores times aí nessa edição de Libertadores em 2024, para fazer alguns testes, né, fez algumas modificações na escalação. Né, na zaga entrou hoje o Mariano no lugar do Saravia, mas ali a gente não tem tanta novidade porque o Mariano foi fazer essa função defensiva que o Saravia faz ali como terceiro zagueiro, o Bruno Fux hoje voltando entre os titulares e o Batalha fazendo mais uma vez uma partida como zagueiro. A gente imaginava que talvez ele poderia jogar como volante, dada a ausência do Otávio aí que está machucado, né, vai ficar um tempo fora aí, então a gente imaginou que talvez o Batalha poderia voltar a jogar na função de volante, mas dessa vez ele continuou como zagueiro. Acho que também acho que principalmente pela questão de ser um jogo mais tranquilo, né, de não ser um adversário que fosse pressionar tanto assim, o Milito aproveitou para deixar o Batalha ainda recuado na zaga. E aí, do meio para frente, aqui tivemos muitas mudanças, né, já que não tivemos nenhum volante marcador como titular hoje. Né? A gente teve o Zaratio e o Pedrinho ali fazendo essa função mais pelo meio, e aí o Alisson hoje o escolhido para fazer a função que o Scarpa costuma fazer do lado direito, né? Foi o ponta direita, e do lado esquerdo a gente teve tanto o Arana quanto o Scarpa, né? Os dois jogadores ali atuando pelo lado esquerdo, né? Então talvez a gente pode levar em consideração que a formação talvez tenha sido em tese um 4-4-2, né? Com o Arana fazendo essa função mais de lateral, mesmo e sendo liberado para subir um pouco, e o Scarpa sendo esse jogador mais avançado ali pelo lado esquerdo, e na frente a gente teve aí o Cadu tendo chance hoje como titular, ao lado do Hulk, né, e os pontos positivos dessa partida de hoje do Galo são justamente esses jogadores aí que tiveram funções um pouco diferentes na partida, né. O Pedrinho hoje foi muito bem, não só pelos gols, né, teve a felicidade de marcar seus primeiros gols aí com a camisa do Galo, e logo numa noite iluminada aí balançou a rede 2 vezes e ainda deu uma assistência para o golaço do Hulk que fechou a goleada, né? Foi uma boa atuação do Pedrinho que a gente esperava ver mais disso dele nessa passagem que ele teve no Galo. Infelizmente acabou não fazendo isso, mas antes tarde do que nunca acabou conseguindo aí ter uma boa atuação no jogo de hoje, marcando gols e dando passes para gol, fazendo aquilo que a gente esperou dele ao longo desses quase 2 anos aí de passagem dele pelo Galo. O Scarpa, mais uma vez, jogando pelo lado esquerdo, teve mais uma vez uma boa atuação. Ele que já tinha jogado bem no jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, dando passe para gol, fazendo gol. Hoje ele deu 2 assistências ainda no primeiro tempo, 2 cruzamentos na área que foram certeiros, né? Um para o primeiro gol do Pedrinho no jogo, o gol que abriu o placar, e depois o outro cruzamento para um golaço do Alisson. O Alisson que entrou mais uma vez bem, é um garoto aí que tem tudo aí para ser muito bem trabalhado nas mãos do Milito e se tornar um grande jogador do Galo aí, né? Quem sabe com potencial de venda grande aí, alto também nos próximos anos, né? Então o Galo fez um bom jogo ali, aproveitou muito da questão de ser um adversário extremamente frágil, como é o Caracas, que teve a situação piorada com a expulsão do goleiro titular deles logo no comecinho da partida, num lance ali que ele dividiu com o Cadu, e aí acabou sendo expulso após a análise do VAR, né? E aí o Galo teve uma partida muito tranquila, né? O Caracas pouco assustou, o Everson mal trabalhou no jogo de hoje, né? Acho que o Everson trabalhou mais com os pés do que com as mãos nesse jogo de hoje, e a vitória foi construída de uma forma muito tranquila e foi muito boa para a gente poder ver esses testes que o Milito queria fazer, fez. E aí, de pontos positivos, a gente tem a atuação do Scarpa, a atuação do Alisson, né? O Scarpa que deve fazer mais dessa função pelo lado esquerdo, né? Por conta da ausência do Guilherme Arana, que vai estar com a seleção brasileira durante a Copa América. Então, pelo lado esquerdo, ele podemos dizer que o problema está resolvido,
com o Scarpa ali presente pelo lado esquerdo, e pelo lado direito o Alisson é um forte candidato a assumir essa posição ali, pelo menos nesse período em que o Guilherme Arana vai estar fora, servindo a seleção brasileira. Claro que o Milito tem outras opções também, ele pode, por exemplo, liberar mais o Saravia também, caso opte por isso, né? Depende muito também da formação, se vai ter, se vai jogar com 3 zagueiros de origem, com isso liberando o Saravia, mas acredito eu que o Alisson seja o principal candidato aí, com o Saravia continuando a fazer a sua função defensiva. Resta saber na sequência aí, com jogos mais difíceis, com equipes mais qualificadas do que o Caracas, se o Batalha vai continuar na zaga ou se ele vai voltar a fazer a função de volante, pelo menos até o Otávio se recuperar e voltar a estar à disposição. Né? Até lá, né, fica essa dúvida. Hoje a gente não pôde ver muito isso, porque foi uma partida muito tranquila, né, principalmente depois que o Galo jogou com 1 a mais. Né, a gente viu o Batalha sendo liberado para avançar mais, o próprio Mariano também apareceu mais no setor de ataque. Então foi uma boa partida do Galo, né, aproveitou muito aí da condição favorável, chegou aos 15 pontos, repete a campanha de 2013, quando chegou também aos 15 pontos na primeira fase, com 5 vitórias e 1 derrota, fechou a primeira fase bem, termina em primeiro lugar do seu grupo, e agora seca o Tajeres, o River Plate e o Palmeiras, aí para quem sabe fechar essa primeira fase com a melhor campanha geral, tal qual em 2013. Mas, no mais é isso, uma atuação tranquila do Galo, uma vitória, né, que já era esperada, 4 a 0, ficou até barato pela quantidade de volume que o Galo produziu. O goleiro reserva do Caracas trabalhou muito, fez boas intervenções, fez boas defesas, evitou uma goleada que poderia ter sido muito maior, mas o Galo fez valer a sua superioridade e venceu. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da atuação do Galo, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, quem que você acha que deve ter mais oportunidades aí nessa equipe ao longo da temporada, principalmente agora em que durante a Copa América o Galo terá alguns desfalques, né? E deixa aí também a sua avaliação da partida de hoje e os próximos passos aí da equipe sob o comando de Gabriel Milito. Não esquece aí de seguir, né, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com a galera. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço.